E, a partir daí, é a adaptação do conto para cordel. Então, o que a gente está buscando com isso? E talvez eu responda parcialmente essa pergunta. A gente está buscando entender, primeiro, quais são as coerções dos gêneros, né? Então, por exemplo, o gênero cordel, que é um gênero oral, bastante, né, oral, ele tem certas coerções. Então, os elementos da oralidade, né, vão ter que ser levados em consideração para você pensar nas estratégias postas em prática que, de certa forma, criariam os mesmos efeitos na interlocução proposta pelo original, que foi verbal escrito, né? Então, realmente, é um trabalho minucioso, é um trabalho longínquo mesmo, na verdade, é um trabalho demorado, porque você tem que pegar cada tipo de linguagem nova utilizada e pegar, antes de mais nada, as coerções daquela linguagem. Em paralelo, pensar o original, que está sendo adaptado, enquanto estratégias enunciativas. Então, só para te dar um exemplo, né, que eu acho que os exemplos eles são mais palpáveis. No caso do conto A Cartomante, tem um detalhe especial, né, no original, que é o seguinte: o narrador de A Cartomante, ele passa a narrar os fatos a partir do olhar do amante. Eu não sei se vocês sabem, vocês conhecem o conto A Cartomante, mas é um trio amoroso aí, né? Um casal, né? O marido, a mulher e um amante. E o narrador, ele sempre narra a partir do ponto de vista do amante. Só para dar um exemplo, no início do conto ele diz que a mulher essa moça que está chegando e que será a futura esposa, né? Ela é tonta e dissimulada, sei lá como é. Ou seja, ele faz uma apreciação negativa. Exatamente. A partir do momento que o Camilo, que é o amante, encontra com ela e nota aquela mulher belíssima e tudo mais, e meio que quase que se apaixona em primeira mão por ela, o narrador começa a falar que ela tem um sorriso especial, um olhar penetrante, não sei. Tudo muda no ponto de vista do narrador. E é o narrador, como a gente sabe em Machado de Assis, que vai levando, né, a trama. Então, no caso de uma adaptação que a gente estudou para quadrinhos, por exemplo, isso não foi observado. É isso que eu estou dizendo, como estratégias do original, entender o original enquanto estratégias de interlocução, para que as estratégias sejam passadas, né, se adaptando às coerções. Então, quando chegou nos quadrinhos, você não pode, na linguagem dos quadrinhos, deixar um narrador falando, que vai ficar aqueles quadradinhos lá em cima, página após página, e vai ficar uma leitura lenta, uma leitura que não está de acordo com o gênero quadrinhos. Então, o que os adaptadores têm que fazer quando eles fazem isso? Quando eles vão adaptar esse texto? Eles têm que colocar na boca dos personagens aquilo que no original estava no narrador. Mas aí que entra o estudo. Se você entendeu que o narrador está assumindo o ponto de vista do amante, e isso faz com que o Machado faça ele está se colocando ideologicamente ali, né? Porque ele está dando força ao ponto de vista do amante. Então, toda uma visão mais moralista do conto cai por terra, né? Se isso for entendido, se essa análise for feita no original, quando você vai passar para o quadrinho, você vai delegar a voz aos personagens. Nesses momentos dessas apreciações, você tem que delegar a voz ao Camilo, ao amante, porque é o ponto de vista dele que está ali na voz do narrador. Acontece que, na maior parte das adaptações desse conto, determinados trechos vão para outros personagens. Ou seja, destrói essa ironia machadiana de fazer de propor uma visão antimoralista daquele trio amoroso, né? Então, é esse tipo de coisa que agora a gente vai ver. Então, isso eu estou falando, passou da coerção, a estratégia do original para as coerções de quadrinho. Agora, essa moça vai fazer o mesmo estudo comparativo, então, portanto, para o cordel, que daí tem suas especificidades, as especificidades
que tem que ser levadas em consideração, da oralidade e tudo mais, e da síntese, né? Então, essa síntese vai ser feita a partir de que elementos? Então, é isso. Mas, e tem elementos de oralidade também que devem ser levados em consideração quando você adapta, por exemplo, obras literárias, vamos dizer, para o cinema. Né? Porque você tem toda uma construção figurativa de personagens que você pode simplesmente fazer pela modulação intuativa. Uma pessoa que fala assim, por exemplo, é uma pessoa... Você precisa ver se no original o personagem é histérico dessa maneira, entendeu? A modulação intuativa é importantíssima na construção figurativa disso. Ou então uma mosca morta, tal, para um personagem que fala assim, tudo bem, não sei o quê, para um personagem que originalmente é super vivaz e etc. Então, são essas questões certamente têm que ser levadas em consideração, sim. Vamos lá, companheiro. Então, João, acho que assim, existe na biografia, inclusive, né, alguns autores que trabalham não só biografia, né, falam em biografia / relato de vida. Quando a gente está falando relato de vida, e no audiovisual é realmente o recurso mais utilizado, são as pessoas narrando e contando as histórias, o que não é exatamente história oral. Né? A gente pode, quando muito, falar que está recorrendo à memória em relação. No filme do Zé Lins, né, Engenho de Zé Lins, que é sobre o Zé Lins do Rego, o diretor, que é o Vladimir Carvalho, ele faz uma construção bem interessante nessa ótica de recuperar a memória oral. Ele, assim, ele vai atrás dos parentes vivos do Zé Lins, que, lógico, né, estão por volta dos 90 e mais uns quebrados, estão com dificuldade de fala, sabe? E aí ele vai até o engenho que o Zé Lins vivia, né? E tenta reconstruir ali. Então, aquilo é um momento bem interessante que a gente pode, sabe, fazer um link, né, com a questão da memória oral, porque são personagens que viveram ali quando criança, que têm uma memória daquele lugar, daquele espaço, vão contando, o Zé Lins fazia isso, fazia aquilo, vai distribuindo, lembrando, resgatando mesmo a questão de memória, e a gente está vendo outra coisa, né? Porque a gente está vendo uma pessoa, né, velha já, idosa, que está lembrando de algo. E ali ele consegue fazer uma reconstituição plástica bem interessante, trabalhando com esses dois, com essas duas, digamos, duas cenas, né, que se fundem de alguma forma. Mas, fora isso, eu acho que, na verdade, a oralidade entra no sentido de depoimento, entrevista, que tem muito mais a ver com o jornalismo mesmo do que com a tradição mesmo da ideia da memória oral, tal como a gente pensa. Tá bom? Bom, sala de aula, professor da aula, falando, é isso. A gente poderia dizer que a oralidade dentro da questão da educação presencial que que distingue ela fortemente da educação à distância que a gente vem percebendo hoje em dia, quando a gente vê cursos de educação à distância, online, conforme Kaplun relatou, e é a situação que acontece aqui no Brasil, em que você tem a mera transposição dos textos escritos para o suporte eletrônico, os alunos acessam aqueles textos, respondem ali alguma série de perguntas em quadradinhos, alguma coisa, eventualmente tem um PowerPoint simpatiquinho, uma animaçãozinha de um bonequinho que mexe para cá e para lá, e vamos em frente, o curso está pronto para mais de 200, 300 alunos. Nesse sentido, a oralidade na sala de aula se distinguiria porque ela possibilitaria aquela interação face a face, professor-aluno, como, por exemplo, na situação em que eu retratei. É clara a relação face a face entre esses dois agentes, né? O professor fala e o aluno não escuta. Então, não necessariamente a oralidade ela representa uma ferramenta de interação. Na verdade, muito do que a gente tem hoje em dia em termos de educação à distância, ela assim o é porque ela reproduz uma forma tradicional de educação presencial. A oralidade transposta no ciberespaço, ela encontra espaço de interatividade, sim,
Você tem chats de voz, enfim, teleconferências, Skypes. Eu ainda não vi nenhuma experiência específica de uso dessas ferramentas de educação. O que eu já vi alguma coisa um pouco mais próxima foi uma palestra que eu assisti no Second Life, bastante interessante. A professora era uma fadinha, tinha uns quantos robôs e gnomos assistindo a palestra. Muito divertido. Na verdade, era um grande auditório em que tinha uma tela gigantesca onde passava um PowerPoint. Tá? E a professora falava, e os alunos ouviam. O máximo que havia de intervenção era você digitar lá como um chat, um MSN da vida, perguntas que daqui a 10 minutos a professora tinha tempo de olhar e responder atrasado, uma confusão total. Uma outra forma de transposição, sim, mais utilizada, embora não seja das coisas mais em voga na juventude, é o e-mail, que é uma ótima representação da oralidade escrita, e me perdoem, pessoal de letras, se eu estou falando alguma... Mas existem estudos nesse sentido, que a forma de expressão verbal no e-mail, ela representa, em grande parte, a oralidade. MSN, existe a questão da sincronicidade e a sincronicidade também, né? Mas o e-mail ele ainda é mais forte. A questão é que, para as novas gerações, o e-mail já saiu, o MSN está entrando muito mais como essa ferramenta, né? Pela questão mesmo síncrona, enfim, embora ele já agregue outros tipos de usos, enfim, que acaba criando uma linguagem até um pouco mais própria, mas enfim. Eu acho que, nesse sentido, aí não sei exatamente onde você queria chegar com essa tua questão no meu porém, mas eu acho que a relação educacional, professor-aluno, é uma relação comunicacional. Seja lá qual for a forma em que ela vai se processar, o tipo de código, o tipo de suporte, ela tem que buscar uma interatividade, um dialogismo, tá? A coparticipação desses dois agentes no processo. Seja ela oral, seja ela através até mesmo de um PowerPoint divertido, que nem que eu passei daqui para vocês, seja online, recurso, porque mesmo, por exemplo, as novas tecnologias, elas podem ser meramente ilustrativas e ficamos nisso e acabou-se. Minha pergunta, assim, para o professor. A partir do momento que a interlocução acontece no processo de comunicação e ocorre a interatividade, né, nisso do professor falar e, de repente, o aluno ir interromper a linha de pensamento do professor para perguntar uma questão, a referência de informação não fica meio vaga? Por exemplo, eu quero saber uma coisa, mas, ao mesmo tempo que eu estou te perguntando e talvez até esteja te afirmando uma coisa, a minha resposta possa estar certa ou errada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha só, o que você está falando, na verdade, o princípio básico é que a gente tem que pensar nessa questão. Isso está um pouco a partir do que Freire, aquele slide que eu coloquei para vocês, do que Freire coloca em termos da diferença de uma educação libertadora, uma educação bancária ou de caixa eletrônico, que nem o Capron falou, nas novas tecnologias, só muda isso, em quem é o detentor do saber. Numa educação tradicional, o professor ele sempre se coloca como aquele que detém o saber, o conhecimento, e ele vai transmitir isso aos alunos. Qualquer interrupção é um ruído nesse processo comunicacional em que os alunos não vão absorver corretamente aquela sabedoria que está sendo transmitida. Se a gente parte de um outro princípio, um princípio de construção do conhecimento, em que o conhecimento ele é construído compartilhadamente entre educando e educador, quer dizer, o processo, a sala de aula é uma sala de aula diferente, em que o professor está ali não como um ente centralizador, mas como um orientador. Quer dizer, Ramal, ela é uma pesquisadora brasileira, ela usa alguns conceitos de Leve, em que ela coloca um professor na realidade das novas tecnologias como um arquiteto cognitivo,
em que ele vai traçar caminhos para esse aluno, vai orientar, ajudar os alunos a percorrer esses caminhos que eles percorrem sozinhos. Vocês acessam hoje em dia informações com uma facilidade muito maior do que nós acessávamos quando éramos alunos. Vocês entram na internet, vocês têm acesso a livros, vídeos, textos, vocês têm trocas de informações entre vocês mesmos a respeito de fatos, a respeito de bobagem, seja o que for. Mas as fontes de informação são muito maiores. Nesse caso, caberia ao professor um papel de coordenar isso, de orientar, de, com a experiência, com a vivência dele, dizer: é melhor você seguir por esse caminho, ou por esse, aquele, outro tal, porque você talvez aí encontre alguma coisa que te responda aos teus anseios. Então, uma sala de aula, ela é uma sala de aula com interrupções, em que se interrompem, se trocam, eventualmente você tem uma pauta para aquele dia que ela é substituída, em que se segue por um caminho diferenciado. E eu vou te dizer que nem eu mesmo estou muito preparado para esse tipo de sala de aula. Isso é complicado. A gente vive numa forma de educação ainda bastante tradicional, a universidade ainda é bastante tradicional, a gente tem imensos programas bastante fechados e objetivos a cumprir, e não necessariamente a gente dá todo o espaço que deveria para a contribuição, para a participação, para a construção do conhecimento. Se assim o fosse, a gente teria um outro tipo de aula e muitos professores não sabem lidar com isso. E é bastante complicado. Assim, primeiro, quanto a tradições o Milor, pelo menos, ele diz que nas tradições que ele faz, ele se permite alterações meio que para contextualizar para o brasileiro o texto. Essa não seria um risco muito grande de alteração do sentido inicial. E outra coisa seria a questão de dublagem e legenda. Isso também não interfere profundamente no texto, na mensagem que o filme transmite? Ronaldo, a senhora vai responder aqui? Vai tentar responder. São muito interessantes as suas perguntas, muito boas. O que a senhora acha sobre... eu fiquei arrasada. Obrigada. Vamos lá. Não, realmente muito boas as perguntas. Olha, eu acho que, com relação à sua primeira pergunta, né, um exercício de contextualização eventual, né, numa adaptação para uma determinada cultura, grupo, etc., eu acho que eu posso responder tanto sim, a sua pergunta sim, é um perigo, quanto não. E te explico por quê. Porque, como a gente disse, como eu tentei dizer aqui na minha fala, partindo de um estudo semiótico, a gente vai entender o texto como uma interlocução, certo? Então, o que a gente vai fazer é olhar as marcas textuais para depreender a interlocução que é pressuposta a esse texto, né, que está sendo a arena de interlocução ali posta, né? Então, nesse sentido, peguemos um texto original, né? Aquele autor de texto que a gente chama de enunciador, ele propôs um diálogo com um leitor ou espectador ou etc., o que a semiótica chama de enunciatário, determinado. Ele propôs certos modos de interação, ele propôs a explanação de certas temáticas, ele propôs certos exercícios de reflexão sobre um determinado tema, sobre determinadas narrativas e etc., né? Então, em assim sendo, se você pensar que o Milor, sem saber determinadas abordagens de estudo de texto, mas intuitivamente vai depreender aquele tipo de diálogo proposto originalmente, seria razoável até que ele tentasse adaptar para um contexto diferente, ou para um grupo diferente,
aquele diálogo original. Então, por exemplo, se no diálogo original tem um tratamento específico da temática da violência, né, e esse tratamento específico da temática da violência é posto no original de modo impactante com aquele interlocutor, como é que na tradução eu vou propor a temática da violência de modo impactante se a situação original não tem nada a ver com aquela cultura? Entende o que eu quero dizer? Então, nesse sentido, me parece lícito que o adaptador leve isso em consideração, porque ele vai estar mantendo, vamos dizer assim, o espírito inicial do diálogo, vamos dizer assim, né? É claro que... mas aí a discussão nem seria se é interessante ou não esse tipo de proposta, mas é claro que tem gente que erra a mão nesse tipo de abordagem, nesse tipo de exercício, né? A ponto de, nessa tentativa de adaptar, por exemplo, só para continuar nesse exemplo que eu estou dando, a temática da violência de modo impactante, né? Às vezes a pessoa faz concessões que alteram outros elementos. Vai ver que a temática da violência de modo impactante está sendo colocada em paralelo com uma outra, que é a amorosa, digamos, que precisa ser tratada com delicadeza. Só que na hora que ele fez essa adaptação, ele levou uma em consideração e não a outra, e assim sucessivamente. Então, isso tem que ser feito de modo... Aí, volto a dizer, esses estudos críticos são interessantes, esses estudos de linguagem são interessantes, exatamente para que a gente possa entender melhor os arranjos, né, que o texto original está propondo, para que a gente possa adaptar os arranjos às coerções da nova linguagem, né? E... Tudo bem? Respondi? Tá. E com relação à segunda, que são as legendas e dublagem, né? Aí tem a ver até com o que o João perguntou sobre a oralidade, né? Principalmente no caso da dublagem. A dublagem... Como eu vou dizer isso de modo sereno? A dublagem, muitas vezes, precisaria... Quer dizer, ela trabalhou, ela pode falar. Isso. Ela, em geral, leva pouco em consideração esses elementos originais, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu vou até citar um exemplo. Tinha, na época, vocês lembram? Não, eles não lembram. O João lembra do Magnum? Você lembra do Magnum, João? Bom... Ele era desses... Bom, para os jovens que certamente não lembram, ele era desses personagens, desses seriados, que ele... Tipo assim, aquele cara, agente que parava uma cachoeira... Sei lá, parava uma cachoeira com uma barra de chocolate. Sabe aquelas coisas assim? Bom, enfim, esse era o Magnum. Aí, uma vez, eu fui assistir Blade Runner, dublado. E a voz do androide era a voz do Magnum. Então, aí... e com todos os cacoetes entoativos do Magnum. Então, quer dizer, realmente houve uma... pelo menos a gente pode dizer, subestimou-se o poder, né, do elemento oralidade ali, né, no caso dessa dublagem, na construção de sentido, porque o androide era um cara totalmente, do ponto de vista da constituição do perfil do personagem, era quase um oposto. Então, é claro que o perfil intuitivo teria que ser outro, é claro que os cacoetes de oralidade tinham que ser outros, etc. Então, sem dúvida, aí eu volto a dizer, esse tipo de estudo, né, poderia ajudar até nisso, né, porque realmente, no caso da dublagem, há distorções mesmo sendo feitas, né. O mesmo na legendagem, né, a gente poderia expandir o mesmo tipo de discussão para a legendagem também, né? Então, é sempre interessante tentar ver as estratégias originais para que, de repente, você possa adaptar, né? Por exemplo, escolha lexical na legendagem. Então, se no original você tem um personagem que está constituído como alguém informal, ou, sei lá,
né? Enfim, você tem que fazer uma escolha lexical de acordo. Você não pode simplesmente traduzir o conteúdo, vamos dizer assim, se é que isso é possível dizer. Só para falar para você a questão da dublagem, no Brasil, particularmente, tem um problema que só é dublador quem é ator. E os contratos, né, eles não tem uma briga séria aí, pesada, que tem processo, etc. Por quê? As produtoras, né, quem faz as empresas que fazem dublagem, né, a gente teve um monopólio durante um bom tempo e depois começaram a surgir outras por conta das invasões até das séries americanas, canal a cabo, tal, isso foi multiplicando. Só que o que acontece, né? Os dubladores que trabalham, eles querem contratos como é no Brasil, registro em carteira, etc, etc. Só que o modelo que se tem é se fazer por filme, por série, por obra, por tal. O que acontece? Né, se você tem um monte de personagem, né, e você só tem 3 contratados em carteira, você tem que chamar os avulsos. E aí começa um imbróglio, porque esses avulsos querem ganhar como se tivesse trabalhado um mês inteiro e não feito só um trabalho. Então, por conta disso, esse é um território muito complicado no Brasil. Né, porque a gente não tem um modelo legal de contratação, um modelo trabalhista que permita, eu vou defender um pouco o pessoal, porque eu trabalhei um pouco com isso, que tem empresa de dublagem, né, que faz isso, porque realmente é muito difícil de lidar. Como o ator não tem essa segurança da carteira de trabalho, quando ele encontra o espaço que ele pode ter, ele quer ter. Só que é muito complicado você contratar alguém por um mês, porque as vozes são típicas, principalmente quando é série. Né? E aí a gente vê muito falsete, dublagem, né? Gente que aparece só tem uma fala. O que você vai fazer com aquilo? Sabe? Não dá para chamar o vizinho, tem que ser ator. Quanto ele vai ganhar para fazer uma fala? Então, esse é um território bem complicado, que é diferente da legenda. Eu trabalhei um pouco fazendo dublagem de criança, minha voz é boa para isso, para criança. Então, tem várias criancinhas assim. É legal de fazer, né? Né? Minha voz é infantil. É gostoso. É uma delícia fazer dublagem. Eu adorava, né? Me divertia. Mas é um território... Eu não vivia disso. Agora, viver disso é complicado. Tá? Vamos ao café? Pois, eu queria agradecer, então, a todos vocês, dizer que o Coffee Break está ali fora, que daqui a uns 15, 20 minutos teremos mais um painel aqui. Muito obrigado. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.